Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos analisar o nosso mercado cripto nessa sexta-feira, dia 20 de maio. Vamos ver o que está acontecendo no mercado. Ontem eu cheguei a comentar com vocês que a gente está passando dentro de uma lateralização e continuamos, claro, dentro da lateralização. Mas hoje eu vou trazer um pouco mais de informações on-chain para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque a gente está chegando em bons pontos quando a gente olha os dados on-chain. Então, graficamente, assim, todas as informações que a gente tem on-chain, a gente está chegando em bons pontos. O que seriam esses bons pontos? Seria pontos que começam a mostrar um grande interesse pelo fundo do mercado. Claro, eu acho que o mercado ele ainda vai cair um pouquinho mais, eu acredito, tá na minha possibilidade do mercado ir até os 20 mil dólares, acredito que o BTC pode chegar nos 20 mil dólares, mas já estamos em regiões onde sinais começam a aparecer, sinais de fundo de mercado. Não quer dizer que os sinais começaram a aparecer, não quer dizer que o mercado não possa cair mais. O mercado pode cair mais, é o que eu falei. Eu espero que o mercado chegue até os 20 mil dólares ou próximo dessa região. Como a gente já bateu ali os 26, 25, acredito que os 20 mil dólares está bem vigente. Então vamos dar uma olhadinha nisso, mas lembre-se, isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Não é porque a gente tem um sinal em um gráfico que você já deve sair comprando por aí, já deve sair investindo. Não, vai com calma. As informações que eu trago aqui para você, dá uma olhadinha, vê se faz sentido ou não para você, junta com a sua estratégia de investimento para você poder tomar uma decisão. Não sai fazendo loucura aí, porque a chance de dar errado é muito grande, beleza? Então vamos começar aqui, ó, com os dados on-chain. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na rede. Cara, eu gosto bastante dos dados on-chain, porque se você pegar a literatura de investimento, de trades, de investimento no geral, de ciclo de mercado, você vai ver que tudo que foi escrito ali era meramente uma teoria. Alguém achava que aquilo acontecia no mercado, alguém começou a observar aquilo no mercado, grandes manipulações, euforia, ciclo do mercado que termina na capitulação, sentimento do mercado. Então, tudo isso era uma teoria quando foi criado. E com o passar dos anos, cada vez mais as pessoas foram estudando sobre essa teoria e foram vendo que aquilo acontecia mesmo. Só que nunca foi possível comprovar esses fatos, porque quando a gente olha para o gráfico, só a análise gráfica, o price action do ativo, a gente só tem o preço do ativo ali, a gente não tem mais nada. E com esse preço a gente consegue tentar localizar esses pontos de manipulação, pontos de capitulação, pontos de distribuição, olhando para o gráfico, analisando o gráfico. Só que isso nunca foi comprovado porque a gente não conseguia saber se realmente isso estava acontecendo. Era apenas uma teoria. Com a chegada do Bitcoin, a gente teve a blockchain. E aí, como tudo fica escrito na blockchain, não tem como você apagar nada da blockchain, todas as transações, tudo fica registrado lá, desde o começo da rede. A gente começou a ter um histórico do que acontecia na rede, do que acontece com os investidores. E com o passar do tempo, algumas empresas elas foram criando maneiras de analisar a blockchain e transformar isso, traduzir isso para gráficos para nós. Então, quando a gente pega os dados on-chain, eles nada mais são do que um registro do que aconteceu dentro da blockchain. E aí, como todas as informações estão lá, basta com que essas empresas elas peguem as informações que são necessárias, por exemplo, quando a gente fala em distribuição, grandes investidores estão fazendo distribuição. O que elas pegam? Elas pegam as informações das carteiras que têm mais quantidades de Bitcoin, por exemplo, considerando que são grandes instituições, e começam a traquear essas carteiras para saber se elas estão vendendo, se elas estão comprando. Assim, você consegue identificar se a gente está em distribuição, se a gente está em capitulação. Então, os dados on-chain eles são importantes pelo fato de isso comprovar na história
que toda aquela teoria que a gente tinha de análise gráfica, realmente aquilo acontece, aquilo é verdadeiro, aquilo realmente procede. Quando Charles Dow, por exemplo, criou as teorias do mercado, de topo, de fundo, ele tinha a noção de que isso acontecia, claro, ele tinha algumas informações para poder criar isso, mas ele não tinha como provar exatamente que isso acontecia. E hoje, vendo os dados on-chain, a gente consegue provar, a gente consegue verificar, a gente consegue auditar a blockchain para identificar esses padrões. E isso só acontece no BTC, só no BTC. Então, você pegar a análise gráfica e você unir com os dados on-chain, cara, isso fortalece muito a sua tomada de decisão nesse mercado, porque isso te dá mais ferramentas, mais bala na agulha para você conseguir tomar decisões nesse mercado. Então, por isso que eu gosto bastante dos dados on-chain. Eu acho muito importante que quem investe nesse mercado consiga estudar os dados on-chain também, porque além deles serem importantes para você tomar uma decisão, é o que eu acabei de te falar, é um fato único na história, é o único ativo que você consegue ter todo esse registro desde a criação e que você consegue comprovar toda essa teoria da análise técnica na blockchain, exatamente nos dados on-chain. Então, eu acho muito importante que todos consigam estudar isso daqui. Mas, vamos lá, vamos começar. A gente vai dar uma olhadinha aqui em vários gráficos do que está acontecendo, começando com Net Realized Profit Loss. Esse daqui é um gráfico onde ele fala se a gente está em topo ou em fundo de mercado. Como que ele faz isso? Como que ele sabe se a gente está em topo ou em fundo de mercado? O que ele verifica aqui é se as carteiras estão em profit ou em loss, em ganho ou em perda. Quando a gente tem uma vasta carteiras em ganho, significa que há uma ganância muito alta, significa que as pessoas não estão querendo vender, significa que as pessoas estão com aquele sentimento de eu quero ganhar mais, que é a ganância. E quando o mercado está com a ganância muito alta, quando muitas pessoas estão com ganância no mercado, significa que a gente está em topo de mercado, significa que a gente está em euforia, significa que todo mundo está achando que vai ficar rico no mercado num estalar de dedos, na próxima semana. Então, quando a gente tem esse sentimento no mercado, significa que a gente está em topo de mercado. E o oposto é verdadeiro. Quando as pessoas estão vendendo o ativo, não estão querendo segurar o ativo, todo mundo está desesperado, com medo, pensando que, por exemplo, o BTC vai a zero, ou que o mercado acabou, ou as pessoas tomando muito prejuízo, porque pensa só, quem entrou no topo do mercado tá com, vamos dar uma olhadinha aqui, exatamente quanto de prejuízo. Quem entrou no... calma aí que tá no de 1 hora, deixa eu puxar pro diário. Quem entrou no all-time high, por exemplo, quem entrou aqui, lá em meados de novembro do ano passado, a pessoa entrou aqui, no all-time high. Com o preço de hoje, ela está com 56% de prejuízo. E sim, tem pessoas que estão com 56% de prejuízo. Essas pessoas não tinham estratégia para entrar no mercado e muito menos estratégia para elas saírem do mercado. Então, elas não saíram do mercado. E essas pessoas, elas estão com prejuízo. Uma hora ou outra, essas pessoas vão aceitar esse prejuízo e vão vender esse ativo. Até mesmo grandes investidores, vai chegar um momento que vão vender o ativo, porque eles já atingiram o target de saída do mercado. Então é aí que entra a capitulação. E na capitulação a gente vai ter esse sentimento de desespero da galera. E isso tudo a gente consegue verificar na blockchain. Se está tendo muita venda, se a galera está segurando, se a galera está nesse período de euforia, se a galera está vendendo a rodo, se está entrando desespero no mercado. Aí quando a gente entra a capitulação. Então o NUPL, que é esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso. Ele nos mostra quando a gente está em topo de mercado, quando a gente está em topo de mercado nessa região
azul aqui acima de 0,75 e quando a gente está em fundo de mercado é abaixo de 0 aqui, ó, que a gente começa a entrar em capitulação. Significa que ele atingiu azul, o mercado vai cair? Não, não significa isso. Significa que ele atingiu o vermelho, o mercado vai subir? Não, não significa isso. Porque veja que quando ele bate azul, ele ainda pode continuar subindo mais um pouco, porque a euforia ainda está vigente no mercado. Mas, quando ele entra na zona verde, ele vai começar a derreter o mercado. Veja, aqui houve um pequeno topo, aqui uma pequena euforia, ele derreteu um pouquinho, mas ele subiu logo em seguida. Ele quase bateu aqui em otimismo e voltou para euforia. Isso a gente está falando lá de 2011. Depois a gente teve esses dois topos aqui, 2013 e o finalzinho de 2013 também, a gente teve esses dois topos aqui, onde a gente bateu euforia, e depois, em 2018, a gente bateu também a zona azul de euforia. Chegando em 2021, a gente quase bateu o azul. Então, veja, não necessariamente ele precisa tocar a região e ele já vai imediatamente cair. Aqui não aconteceu isso, aqui ele não tocou e caiu, aqui ele teve mais tempo de alta. Aqui ele tocou, caiu, depois subiu de novo. Aqui, em 2018, ele realmente só tocou e caiu. 2021, ele nem tocou, mas ele chegou na região aqui 0,74, 0,74, quase tocou na região de 0,5. E veja que na capitulação também ele entra na zona vermelha e às vezes o preço ainda rasga lá para baixo, ainda tem mais queda pela frente. O que aconteceu aqui, ó, em 2018, se a gente vê, a gente teve a grande queda, depois ele subiu mais um pouquinho, caiu mais um pouquinho, mas entrou em capitulação. Se esse gráfico fosse preciso assim, entrou no ponto azul, você vende, entrou no ponto vermelho, você compra, se ele fosse tão preciso assim, mas tão preciso, você não precisaria de mais nenhuma outra informação no mercado. Somente esse gráfico seria suficiente para sua análise. Porque pensa só, se você tem um gráfico que te indica quando é euforia e quando é capitulação, cara, você só precisa usar esse gráfico, se ele for tão preciso dessa maneira. Só que é o que eu sempre falo, o mercado, ele nos conta a história do que aconteceu no passado, mas não significa que essa história ela vai se repetir novamente. Então, não é porque o mercado caiu muito que ele não possa cair mais. Não é porque as pessoas estão com 56% de prejuízo, aí, por exemplo, quem comprou no all-time high, não é porque elas estão com 56% que elas não podem chegar em 80% de prejuízo. Então, o mercado ele é majoritário, o mercado decide o que ele vai fazer, não somos nós simplesmente analisamos o mercado e tentamos identificar padrões no mercado. Então, não dá para o gráfico simplesmente apontar para a gente. Se você tiver, cara, qualquer estratégia que for, qualquer ferramenta que alguém te oferecer e falar, meu, aqui tem um indicativo de que é ponto de compra, aqui tem um indicativo que é ponto de venda, e você só precisa disso, cara, corre porque não existe essa ferramenta. Se existisse, essa pessoa que tem a própria ferramenta, ela seria trilionária, ela teria muita grana e ela não estaria vendendo essa ferramenta para você. Então, é muito importante ficar ligado nisso, que não existe nenhum indicativo que vai te falar, ó, é hora de comprar, é hora de vender. Existem vários indicativos para você analisar e você tomar a sua própria decisão. Esse gráfico do NUPL é a mesma coisa. Então, ele nos mostra quando são regiões. Significa que o mercado vai tocar essa região? Não, mas significa que o mercado vai estar próximo dessa região. E o que você faz quando estiver nessa região ou estiver próximo dessa região? Você simplesmente sabe em que situação você está. Por exemplo, quando está ali na zona quase chegando em 0,5, que está em azul, cara, você sabe que você está em topo de mercado. Então não tem por que você tomar alto risco nesse momento. Por quê? Você está em topo de mercado. A qualquer hora, o preço pode subir mais um pouco? Pode subir mais um pouco. Mas a qualquer hora o mercado vai cair. Qualquer hora é o final do bull market. A qualquer momento vai derreter essa bagaça. Então não tem por que se tomar muito risco nesse momento. Quando você entra na capitulação, é a mesma coisa.
O mercado pode cair mais? Pode cair mais. Vamos supor que ele entre em capitulação em 25 mil. E aí você vai lá e entra na capitulação em 25 mil. Ele pode cair a 20? Pode cair a 20. Ele pode cair a 15? Pode cair a 15 também. Mas o momento que você entrou é de capitulação. Significa que você está chegando no fundo do bear market. E a partir desse momento, o mercado ele só tende a subir, porque você chegou no fundo. Então, é super importante ficar ligado nesses gráficos. Significa que nesse ciclo a gente vai chegar na zona vermelha? Não, não significa. Ainda mais porque se você perceber aqui, ó, cada vez mais a capitulação ela foi aumentando. Então, lá no comecinho, o primeiro ciclo, a capitulação foi lá em menos 0,1, ou menos 1,5. Depois foi lá para menos 0,75. Depois, em 2018, menos ali entre 0,5 e 0,25. No Covidão, no ano passado, ficou entre 0 e 0,25. Será que agora a gente vai chegar abaixo de 0? Não sei. Mas significa que a gente está se aproximando dessa zona de capitulação. Então já é uma região para a gente começar a ficar ligado. Claro que quando a gente está em euforia, quando a gente está aqui em cima, aí sim é momento de você começar a pensar em sair do mercado. Não em você sair do mercado, mas começar a pensar. Nesse momento, a gente começa a pensar em entrar no mercado. Então esse gráfico é super importante para você saber em que momento do mercado você está. Se você está no topo do mercado ou se você está no fundo do mercado. E isso te dá mais bala para você tomar decisão. Claro, é o que eu falei, você não vai tomar decisão pautada em cima de um único gráfico. Beleza? Então, NUPL, a gente está vendo que está diminuindo, está caindo, a gente está na região de Fear. Eu acredito, eu estou esperando que esse gráfico ele caia um pouco mais, nem que ele não toque a região de capitulação, mas que ele comece a chegar próximo de 0, ali já fica mais interessante. Ele está na região de 0,25, então eu espero que ele caia mais um pouco, beleza? O Net Realized Profit Loss, esse daqui é um gráfico que fala se está tendo muita realização de lucro ou muita realização de prejuízo. É o que eu falei. Tá tudo registrado na blockchain. Então, na blockchain você consegue ver quando a pessoa comprou o BTC e quando ela vendeu o BTC. Tirando a diferença disso daí, você consegue saber se a pessoa esteve com lucro ou com prejuízo nessa transação. E é isso que esse gráfico faz. Quando a gente tem muita realização de lucro, veja, em verde é muita realização de lucro. Quando a gente tem muita realização de lucro, significa que as pessoas estão começando a sair do mercado. As pessoas que entraram lá atrás, elas estão começando a sair do mercado. Lembra? Euforia, bateu euforia ali, já é momento de você começar a se retirar do mercado. E quando a gente tem grandes realizações de prejuízo, significa que as pessoas atrasadas, as pessoas que entraram no topo do mercado, estão aceitando vender aquele ativo com prejuízo. E isso é super importante para que a gente tenha a zona de capitulação. Se você der uma olhada o que acontece nesse gráfico, você vai ver que no topo do mercado a gente tem muita realização de lucro e aí depois o mercado vai caindo e vai drenando essa realização de prejuízo, até acabar a realização de prejuízo, até todo mundo vender. Todo mundo que tinha que vender, vendeu. Grandes instituições que acertou o target, venderam. Quem comprou lá no all time high desistiu do mercado, porque já passou muito tempo, já caiu 60%. Todo mundo que tinha que vender, vendeu. A partir dali, ninguém mais vai vender. Então, dá uma secada no mercado, uma grande realização de prejuízo. E veja, que a gente teve grandes realizações de lucro aqui no primeiro topo de 2021, no segundo topo de 2021 também tivemos historicamente o all-time high de realização de profit, de ganho, e agora a gente está tendo grandes realizações de prejuízo. Se a gente pegar o mercado aqui,
a gente vai ver que historicamente também esses 3 dias aqui foram os 3 dias consecutivos do incidente que aconteceu na Terra-Luna. Então, a Luna Foundation influenciou muito esse gráfico aqui negativo, mas você vê que a gente está em um período que está tendo grandes realizações de prejuízo. Esse gráfico é muito importante que a gente veja cada vez mais a realização de prejuízo aumentando e para dar essa secada no mercado. Quando der essa secada, quando todo mundo que tinha que vender, vendeu, aí o mercado ele vai começar a subir novamente, porque não tem mais vendedores no mercado. Aí só vai ter compradores. Então, esse gráfico aqui, ele é interessante para você saber a hora que o mercado vai cair, porque quando a gente começa a ter muita realização de prejuízo, de lucro, você pode ver que no dia seguinte o mercado ele vai, nem que seja um pouquinho, ele vai dar uma derretida, tá vendo? A gente teve esse grande pico aqui, ó, de realização de prejuízo, o mercado caiu um pouquinho. Depois o mercado subiu, 2 grandes realizações de prejuízo, o mercado caiu um pouquinho. E aí o mercado teve realização de prejuízo não, realização de lucro. Tudo isso em verde é realização de lucro. Depois a gente teve mais realização de lucro, contando toda essa realização de lucro, o mercado começou a perder força. Tinha muita gente vendendo, que são quem estava realizando o lucro, e pouca demanda, poucas pessoas querendo comprar. O mercado derreteu. Isso acontece em todos os ciclos. Então, esse gráfico é legal para a gente identificar se o mercado vai cair posteriormente ou não. E o que a gente quer ver? A gente quer ver batendo fundo aonde não tenha realização de lucro. Se você der uma olhada aqui, ó, nessa região, começou a ter só realização de prejuízo. Realização de lucro era bem pouquinho mesmo. Mas a vasta maioria aqui era realização de prejuízo. No momento, a gente ainda está tendo realização de lucro. Assim que o mercado sobe um pouquinho, a gente tem realização de lucro. O mercado subiu mais um pouquinho, realização de lucro. Veja, entre esses dias aqui, ó, da Luna Foundation, a gente subiu um pouquinho, já teve uma realização de lucro. Foi uma realização pequena? Foi, mas teve realização de lucro. Isso significa que ainda tem muita gente que pode vender no mercado, porque tem pessoas realizando lucro ainda. Então, a gente quer ver o fundo do mercado quando só tiver realização de prejuízo. Não quando só tiver, mas quando diminuir um pouco a realização de lucro. Então, a gente tem que acompanhar esse gráfico diariamente. Olhando esses 2 gráficos, a gente consegue dizer que o mercado ainda pode cair mais. A gente ainda tem espaço para cair, porque as pessoas ainda podem entrar em capitulação, ainda podem ter mais prejuízo realizado. Então, por isso que eu falo que o mercado pode cair mais, pode cair talvez até os 20. Eu digo 20 porque 20 é um suporte, mas é por volta dessa região. Beleza? O TXO eu deixo para comentar com vocês em outro vídeo. Vamos lá, outro que eu queria falar com vocês é esse gráfico aqui, ó. É um gráfico interessante, calma aí, que ele já começou a nos dar bons sinais de como o mercado está. Esse Dormancy Flow, ele é exatamente o quanto tempo a moeda está dormente, por exemplo. Se a gente consegue, como eu falei, a gente tem todas as informações da blockchain. Então a gente consegue saber quando a moeda entrou na carteira, quando o BTC entrou na carteira e quando ele saiu. Se a gente tem moedas muito antigas sendo movimentadas, significa que pessoas que compraram lá atrás estão começando a movimentar essa moeda, seja para transferir para outra carteira, seja para vender, seja para deixar uma bala na agulha ali para poder vender, significa que está tendo uma movimentação no mercado, uma movimentação dessas moedas antigas. Quem faz com que o mercado derrube mesmo são as pessoas mais antigas do mercado. Então, são as pessoas que têm maior posse do ativo, têm maior quantidade de ativo. E, geralmente, essas pessoas são os holders, as pessoas mais antigas. Porque um investidor institucional, por exemplo, ele não olha para 1 ano, 2 anos, ele olha para 5 anos, para um ciclo do mercado, para depois ele começar a tirar profit disso daí.
Então, quando a gente tem moedas mais antigas se movimentando, significa que pessoas com maior bala na agulha estão movimentando esses ativos. Isso pode nos indicar um topo do mercado. É um ciclo, lembra? Quando você começa a ter bastante realização de lucro, se as moedas são antigas, a gente começa a ter um topo de mercado. E quando a gente tem a dormência das moedas, significa que moedas antigas elas não estão mais movimentando, elas estão simplesmente dormentes, elas foram colocadas na carteira e elas estão ali na carteira. O que isso nos traduz? Nos traduz que isso pode ser uma acumulação. A gente sempre vai ter distribuição no topo do mercado e a gente sempre vai ter acumulação na baixa do mercado. Então, quando a gente tem essa dormência, a gente pode falar que estamos em acumulação, aonde as pessoas estão os grandes investidores, pode ser também as pessoas o varejo, que somos nós aqui, as pessoas que compram um pouco, essas pessoas estão colocando os BTC na carteira e os BTC estão ficando na carteira. Isso é um período de acumulação, porque as pessoas estão acumulando. E esse gráfico, vendo essa dormência das moedas, quanto tempo essas moedas estão paradas, a gente consegue entender em que momento do ciclo nós estamos. Se estamos em distribuição ou se estamos em acumulação. E nesse gráfico, quando a gente tem essa zona verde aqui, ó, a gente começa a enxergar uma grande dormência no mercado. Ou seja, as moedas elas estão começando a parar de circular do mercado. Quem tem o BTC está segurando ele, só está acumulando. Cada vez compra mais BTC e vai pondo na carteira. Quando a gente está acima dessa linha aqui, ou próximo dessa linha, a gente tem bastante moedas antigas sendo movimentadas. Significa que estamos em distribuição. Depois que vem a distribuição, o mercado cai. Depois que vem a acumulação, o mercado sobe. Significa que a gente começou a entrar em distribuição, o mercado vai cair? Não, não significa, porque depende também da demanda que tem do outro lado. Se a gente tiver uma euforia muito grande, uma demanda muito grande, vai acabar suprindo essa venda de moedas antigas e o mercado vai subir mais um pouco. Mas uma hora essa nova demanda do varejo, da euforia, ela vai acabar e o mercado vai cair. E também no oposto é a mesma coisa. O institucional está acumulando, as moedas estão ficando mais antigas na carteira, só que tem muito varejo vendendo ainda. Tem muitas pessoas com medo do mercado, o sentimento é de fear, tem muitas pessoas vendendo no mercado ainda. Então, o mercado pode cair mais? Pode cair mais, mas uma hora esse sentimento do varejo ele vai acabar, as moedas deles vão acabar e aí só vai ter mesmo os holders no mercado. E esse gráfico, a região que nós estamos agora é uma região de dormência, uma região que está nos mostrando uma certa acumulação nesse período. É esse gráfico que eu falei no começo do vídeo, que já está tendo um bom indicativo. É um indicativo para você comprar hoje? Não. É o que eu te falei. Você não pode tomar sua decisão pautada em uma informação, em um gráfico. Pior ainda se for em uma news. Você nunca toma decisão pautada em uma news ou em um gráfico só. Mas, é o que eu te falei, se você juntar várias informações, você vai chegar em um momento que vai te dar uma conclusão e uma confiança de que você pode ou não entrar no mercado. E simplesmente, se a gente pegar esse dado, quando a gente tiver um NUPL mais baixo aqui, chegando em capitulação, quando a gente vê que teve bastante realização de prejuízo, quando a gente vê que o BTC está com price action em suporte, cara, é momento de entrar no mercado e entrar pesado no mercado. Então, esse gráfico aqui, ele já começa a me acender um alerta de que a gente já vai atingir um fundo, pode ser nas próximas semanas, nos próximos meses, ou pode levar o ano inteiro para a gente atingir um fundo ainda. Essa dormência, como você vê, ela pode ficar subindo e descendo dentro dessa região, que foi o que já aconteceu. Na primeira queda que a gente teve, ele tocou essa região, subiu um pouquinho, caiu mais um pouco.
Então, pode ser que o preço ainda caia mais. Claro que o preço sempre pode cair mais, porque a gente tem o nosso primeiro indicativo de que a gente está chegando no momento de capitulação. Capitulação é aonde as pessoas que vai ter essa acumulação, que todo mundo vai despejar e realmente só vai ficar no mercado quem já conhece o mercado e quem está focado no próximo boom market. Então, esse gráfico é super interessante. É um primeiro gráfico que, olhando os dados on-chain, está com sinais positivos, está com sinais de que a gente está em região de compra, mas isso não quer dizer que o preço não possa cair mais. A gente está na região dos 30 mil, eu acredito que a gente ainda possa cair até a região dos 20 mil. A gente já bateu a região dos 25 mil, então acredito que a gente pode até revisitar a do 25 mil, se caso a gente não bater a dos 20 mil. Então, o que dá para você tirar como conclusão dos gráficos on-chain aqui? Apresentei 3 gráficos somente para você hoje. E esses gráficos, eles são muito importantes. É super importante que você estude sobre a dormência, o fluxo de dormência, sobre o NUPL e sobre o Realized Profit Loss. É super importante você saber isso daí. Por isso que eu trago essas informações para você todos os dias. Eu sei que tem pessoas que não têm acesso a Glassnode, querendo ou não, é uma ferramenta paga, é uma ferramenta super cara que eu uso no meu dia a dia para análise e estou trazendo esse conteúdo aqui gratuitamente para você. Então, se você quiser ficar ligado mais nessas informações e você não está dentro da Glassnode, se inscreve no canal, deixa seu like que eu te trago essas informações aqui todo dia. Aproveitar já, né, e fazer o nosso jabá aqui do YouTube. Beleza? Então, esse gráfico aqui está com bons indicativos. Vamos dar uma olhadinha rápida como que está o nosso Price Action. Deixa eu só trazer para um... Aqui a gente vai falar um pouco de um período mais curto, né? Curto prazo. Longo prazo é quando a gente vai colocar essa grana na capitulação e aí a gente vai esperar a euforia para poder vender lá, que é o momento que a gente vai rodar. Só que é o que eu sempre falo, como a gente está em um período de baixa, você pode continuar operando o mercado, mas suas operações têm que ser operações mais rápidas e você tem a maior probabilidade de perder grana nesse período do que de você fazer grana nesse período. Beleza? Então, vendo o Price Action aqui, ó, joguei para o gráfico de 4 horas, desde a queda que a gente teve com o evento da Luna Foundation, que foi dia 12 de maio, já tem 8 dias, uma semana aí que aconteceu, a gente vem nessa lateralização, onde o mercado está dentro desse canal lateral aqui. Tentou romper, não rompeu, e é até interessante, eu preciso até dar uma olhada, é que, claro, eu não devo olhar isso daqui num gráfico de 4 horas, mas sim num diário, se isso é uma acumulação de Wyckoff ou não. Como a gente teve essa grande queda aqui, possa ser que seja uma acumulação de Wyckoff. Eu vou dar uma olhada nisso e eu trago para vocês na semana que vem eu trago para vocês. Não dá para se comprometer com algo que você não sabe se vai acontecer ou não, né? Então, eu falei para vocês ontem que eu tinha tomado uma posição em 30 mil, que era uma posição no diário, esperava o gráfico, o BTC retomar e tinha estratégia de saída se o mercado caísse. Aconteceu que o mercado entrou em uma lateralização. Eu não gosto de ficar exposto em lateralização. Ou você entra na lateralização, que aí ou você entra nesses pontos quando toca aqui embaixo e sai aqui embaixo, ou você fica fora da lateralização esperando o mercado tomar um sentido. Como eu entrei na região dos 30 e eu não esperava que fosse uma lateralização, eu esperava que o mercado fosse tomar um rumo ou para cima ou para baixo, eu vi isso tudo andando aqui, passou uma semana, ficou um lenga-lenga e tudo no mesmo preço. Ontem eu tomei a minha saída do mercado, então eu acabei saindo a 3.200, não foi... foi mais ou menos na metade desse candle aqui, ó, que eu saí ontem. Foi em 30.200, eu saí do mercado, deu 0 a 0, né, no caso. Subiu só um pouquinho, mas eu nem considero. Então, saí do mercado, fiquei out do mercado. O que eu estou fazendo agora nesse período? Eu vou observar, se o mercado bater aqui
e ele cair novamente, eu vou procurar comprar nessa região do suporte aqui para tentar vender no topo desse suporte também. Não sei, tem que acompanhar o mercado, tem que ver como que o mercado vai fazer. Mas como eu saí ontem, eu estou observando um pouco o mercado, ver o que o mercado vai fazer. Ver se o mercado realmente... Eu puxei o gráfico de 1 hora aqui, ó. No gráfico de 1 hora, a gente tinha batido região sobrecomprada no RSI, né? Então eu saí nesse candle aqui de 1 hora, depois lateralizou ainda mais. Vou dar uma olhada como o RSI vai reagir, se ele vai chegar numa região de sobrevenda, e se ele estiver em uma região de sobrevenda, a gente estiver próximo dessa região aqui e o RSI começar a querer apontar para cima, a gente estiver próximo dessa região, aí eu faço uma entrada, claro, não com certeza de que ele vai bater aqui em cima, mas eu faço uma entrada esperando com que o mercado suba um pouquinho aí, para depois fazer uma pequena realização. Cara, isso daqui não é nada. A gente está falando de uma variação de 7% dentro do BTC. 7% não é nada dentro do BTC. Se você está nesse mercado, eu nem recomendo que você fique buscando esses profit de 7%, 10%. Isso não é nada para o mercado. Fica fora do mercado, espera o mercado tomar uma decisão, espera o gráfico diário ele tomar um rumo de que é o que eu sempre falo. Ó, a gente tem um gráfico diário aqui. Se você é mais novo no mercado, cara, espera o mercado romper a média 56. Essa média azul aqui, ó, é a média 56. Ela vai descer, vai cair mais ou menos, não sei até onde que ela vai parar. Mas veja o que o mercado faça. Assim que o mercado romper a média 56, retestar a média 56 e romper esse topo anterior aqui, isso daqui é um pivô de alta. Quando romper isso, quando fizer essa confirmação, aí você se expõe no mercado. Se você é novo no mercado, se expõe só nesse momento. Se você é novo, sai do mercado assim que ele faz o inverso, um pivô abaixo da média 56. Significa que ele vai entregar mais queda pela frente. A média 56 é uma média mais longa, aonde quando a gente está abaixo dela, é mais provável que o mercado te tire dinheiro. Quando você está acima da média 56, é mais provável que você faça dinheiro no mercado. Então, se você é mais novo no mercado, espera tudo isso acontecer, espera a capitulação acontecer, você vai pegar o bonde andando, vai perder um percentual? Vai, você vai pegar o bonde andando, você vai perder um percentual, porque vamos supor que a gente formou fundo aqui, você vai entrar em 25% lá para cima. Mas não foque na ganância. Se você tem pouca experiência no mercado, se você é novo, você não tem que focar na ganância, quanto que você deixou de ganhar. Você tem que focar dali para frente. Porque veja, se você pega o pivô aqui, ó, por exemplo, o último topo aqui do topo duplo, se você tivesse entrado aqui, ó, no rompimento do pivô da média 56, você teria feito 62% de lucro. Quem tentou achar o fundo fez 120% de lucro, fez o dobro do que você fez. Mas essa pessoa que entrou aqui, ela tomou muito mais risco do que você, porque você estaria entrando acima da média 56, ela entrou abaixo da média 56, onde tinha probabilidade do mercado entregar mais queda, e ela poderia perder grana nesse período, que foi o que aconteceu. Quem entrou, por exemplo, aqui, ó, o mercado subiu, rompeu a 56, mas não confirmou a média 56. Ele fez um pivô para baixo da média 56. Então, se você quer ter maior segurança no mercado, só opera acima da média 56. Se estiver abaixo, nem opera, esquece. Deixa o mercado de lado, coloca o dinheiro no banco, fica dolarizado e acabou, cara. Acabou. Fica esperando. Agora, se você tem mais experiência no mercado, você pode tentar operar o mercado mais em queda, o mercado mais de perto, por exemplo, gráfico de 1 hora é super rápido. Eu não gosto de gráfico de 1 hora, você tem que tomar uma decisão super rápida.
Por exemplo, o que eu falei para vocês, eu tomei essa saída ontem do mercado, mas já estou de olho aqui nas próximas horas, por exemplo, final de semana, possa ser que já bata aqui para na semana que vem ele subir mais um pouco, ou depende. Mas eu acredito que sim, nas próximas horas. Aqui, ó, vamos ver. Acredito que ele pode levar daqui mais umas 24 horas aí para chegar até esse fundo, mais ou menos, aqui, para depois tentar surfar uma altinha. Então é super rápido a tomada de decisão. Eu não recomendo muito que fique exposto ou tentando time frames mais curtos, né? Porque time frames mais curto, 1 hora, por exemplo, você tem que tomar uma decisão super rápido. Beleza? Então, olhando aqui no geral, só para a gente finalizar, como que tá o mercado? O mercado, claro, tá nas últimas 24 horas, tá subindo um pouquinho, Ethereum subindo mais, Solana subindo 2%, mas tá tudo na mesma região ali, ó. Uni subindo 10%, tá tudo na mesma região. Vamos dar só uma olhadinha em como que tá a dominância do BTC. Dominância do BTC tá feia para as altcoins. Feia. Olha só, eu cheguei a comentar com vocês nos vídeos dessa semana que a dominância do BTC vinha respeitando essa linha de tendência de baixa e a gente teve o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Isso significa que o BTC pode derreter menos do que as altcoins nesse momento, ou o BTC pode subir mais do que as altcoins nesse momento. Dominância subiu, é momento de estar exposto em BTC. Dominância está caindo, é momento de estar exposto em altcoin. Cara, bear market você nunca fica exposto em altcoin, nenhuma. Nada, nem em BTC você fica exposto durante o bear market. Eu sou muito a favor de não ser holder. Sou holder durante o bull market. Durante o bear market, eu estou totalmente dolarizado. Então, cara, não é momento de estar exposto, já não deveria ser momento de estar exposto em altcoins por conta de ser bear market. Ainda mais com a dominância do BTC subindo. Se ela realmente confirmar isso daqui, ó, ou se ela realmente sair rasgando aqui, ou se ela fizer um pivô em cima dessa linha aqui e subir, significa que as altcoins, muitas vão sumir do mapa. A gente já viu a Terra Luna sumindo do mapa, terão outras que vão sumir do mapa. Que você vai ver, vasta maioria das altcoins, elas não vão mais ser as altcoins do próximo bull market. O próximo bull market a gente vai ter outras altcoins, outras novas ideias, outras coisas, vai ser tudo diferente. Se você está segurando altcoin na carteira, você está de brincadeira na tomateira, cara. Porque você está querendo perder dinheiro. A XS é um dos casos que eu venho falando. O ativo eu comprei a $4, vendi a $80, o ativo foi parar lá em $160 e hoje o ativo está em $20. Quem pegou toda essa subida e não realizou lucro, virou um holder de altcoin, de AXS, daqui a pouco a XS vai estar $4. Se o BTC cair mais um pouco, se o BTC bater $20 mil, a XS vai fácil lá nos $4. Vai saber se a XS, se a equipe vai continuar desenvolvendo o ativo, se a equipe vai continuar desenvolvendo o game, vai saber se esse ativo vai voltar no próximo bull market. Não dá para saber. Isso eu falo de AXS porque foi um case que eu vivi a AXS. E cara, eu fiz muita grana com a AXS em si e eu realizei o lucro aos 80, o mercado foi a 160, mas eu saí antes do mercado e hoje fico muito feliz de ter saído a 80. Mas tem pessoas que não saíram a 80, tem pessoas que ainda estão com ativo na carteira rodando. Essas pessoas simplesmente vão ver podem ver, não é que vai acontecer, não é certeza, mas podem ver esse ativo sumindo do mapa, podem ver esse ativo chegando a zero, equipe sumindo e tal. Eu falo que tem bastante ativos que eu gosto de Solana, gosto de Ronin, por exemplo, que é do mesmo time da XS, que eu estou olhando para o próximo bull market, mas que nem a pau que eu vou rodar esse ativo durante o bear market. Beleza? Então é isso.
Essa foi a nossa análise de hoje. Mercado tá feio, contexto geral, dando um resumão aqui, mercado tá feio. Se você é iniciante, fica out do mercado, espera, tá acima da média 56. Se você tem mais experiência, pode tentar dar uma operadinha no mercado, mas não se frustre durante esse período, porque a maior probabilidade é de você perder grana do que de você ganhar grana nesse período de bear market. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. Beleza? Valeu, um forte abraço e eu te vejo na segunda-feira. Bom final de semana.